Olá, está no ar o seu podcast da Diocese de Camaçari, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, também o nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo mais uma vez, a alegria ter você aqui conosco para partilhar, trocar informações aqui também, aprender e crescer. Então, você que está no YouTube, principalmente, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like para que você possa acompanhar os nossos vídeos, nossas publicações e tudo de bom que está vindo aqui neste canal, tá certo? E estamos no mês de setembro, gente. Setembro é o mês da primavera, é o mês das flores, um mês que a gente também tem que se preocupar com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com a nossa saúde emocional. É um mês dedicado a essa prevenção, né, essa conscientização da saúde mental. Para falar sobre isso, nós temos uma convidada muito especial hoje, a psicóloga Rosiane. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kívia, pelo convite. Parabenizo a comunidade da Diocese, porque isso é um espaço que pode estar levando informação. Então, assim, eu sou psicóloga clínica há 6 anos, tenho uma experiência justamente com a área da saúde mental, voltado para a depressão e ansiedade. Então, fizemos uma boa escolha trazendo a Rosiane aqui. Você já se apresentou, né, psicóloga aqui, residente de Camaçari? Sim, mas hoje eu atendo exclusivamente online. Olha só, online que é uma modalidade recente, né, que cresceu recentemente esse modo de atendimento. E falando nessa temática, né, do Setembro Amarelo, dessa questão de se cuidar, de prevenir a saúde mental, porque hoje em dia tem muito preconceito, né, sobre o atendimento psiquiátrico, psicológico. Mas como é que nós podemos desmistificar isso? Para que as pessoas tenham essa consciência de que, olha, eu preciso desse atendimento, ou então meu familiar apresenta algumas características. Como é que a gente pode desmistificar essa questão da saúde mental, da importância de cuidar? Exatamente com isso aqui. Claro. Quanto mais informações nós levamos, mais as pessoas vão se apropriando desse conhecimento. É por isso que tem essa temática no mês do Setembro Amarelo. Por quê? Porque é um mês muito voltado para a gente divulgar. E aí acaba tirando alguns mitos. Porque como é que você trata algo que você não sabe? E aí uma coisa interessante são os atendimentos online, que facilita. Eu tenho vergonha, eu não quero que o meu familiar saiba que eu estou buscando ajuda. Busca um profissional online. E uma outra coisa muito importante é nós estamos levando com cartilhas, filmes, você pode estar sempre trazendo para aquela pessoa que é do seu convívio familiar. Se você perceber que ela está passando por uma falta de energia a mais, uma tristeza ali fora do comum, se não houve nada de diferente que pode ocasionar. Então, mostra um vídeo desse, sem crítica. Muito importante é sempre sem crítica, porque quanto mais crítica, mais a pessoa vai ficar retraída. Então, temos que ter cuidado e atenção para essas pessoas, né, que não criticar, mas ter atenção, ter cuidado e até carinho mesmo, né, porque às vezes perde a paciência e fica inquieto com o tratamento do outro. A gente tem que ter essa questão. A gente não sabe o que o outro está passando, seja dentro de casa, às vezes um desconhecido, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? Exatamente. Tem que ter essa empatia sempre. Sim, sim. É por isso que é muito importante o apoio social. E aí, o que seria esse apoio social? São familiares e amigos, claro. Claro que tem alguns familiares e alguns amigos, não são todos, que possam ser que não dê tanta credibilidade. E aí essa pessoa que está passando por um momento, como é que ela vai falar? Poxa, como é que eu vou chegar na minha casa e vou dizer que eu não estou conseguindo dormir, que eu não estou conseguindo me concentrar, que eu estou com falta de energia, que eu estou perdendo interesse pelas coisas que antes eu teria? A primeira coisa que vão dizer, é frescura. Isso dizem bastante, né? Dizem. Eu acho que é a primeira... É a primeira coisa. Primeira coisa que identifica. Sim, né? Sim. Ou então, falta de que fazer. Fulano é desocupado, tá com a mente vazia, por isso que tá assim. Exatamente. Então, assim, e aí, mais uma vez, é muito importante, quanto mais informações nós levarmos, mais vida nós iremos salvar. Porque essa pessoa vai buscar ajuda. E aí, claro, tem muitos meios. Rose, me chamei de Rose, tá? Então tá bom, Rose.
o que é que acontece? Eu não tenho como e não tenho suporte para estar buscando essa ajuda profissional. Busca na sua cidade locais que possam estar prestando esse serviço voluntário. Você que já quiser ir. Tá? Você fala de buscar ajuda, né? Que a gente precisa buscar ajuda. Mas como é que eu posso identificar que eu preciso de ajuda? Perfeito. Porque às vezes não, né? Eu só tô triste, então eu só tô cansada, é por causa da demanda do dia a dia e não desperta que realmente precisa de ajuda profissional. Não é só ter um familiar que esteja ali do seu lado, mas uma ajuda profissional que é essencial, né? Sim, com certeza. Mas aí é ficar atento aos sintomas. Claro que os sintomas que eu vou falar aqui, não, por favor, não levem como algo para vocês, porque é muito importante ser avaliado por um profissional. Podemos todos apresentar em um momento ou outro alguns sintomas desse daqui. Por exemplo, a insônia, o humor diminuído, aquela sensação de vazio, aquela tristeza, a falta de concentração, a perda de prazer naquelas atividades que antes tinha prazer, a falta de concentração, uma fadiga. E não é aquela fadiga de você chegou do trabalho e está cansado. É uma fadiga excessiva. Aquela fadiga que você vai dormir e você não vai descansar. Passa, né? E não passa. Uma falta de energia, pensamentos recorrentes de morte. E aqui tem um detalhe importante, que não é somente aquele pensamento do que eu vou morrer. É o pensamento já para tirar a própria vida, como uma ideação suicida. Então, assim, eu trouxe essa lista de sintomas, mas aqui são da depressão. Porém, ele precisa pelo menos ter 5 sintomas desse em 2 ou 3 semanas consecutivas. Mas, humor deprimido. E como é que eu vou saber se eu tenho isso? Com avaliação. Profissional. Mas eu estou percebendo isso daqui e eu não perdi prazer pelas coisas que eu estou acostumada. Então, vai buscar um outro profissional para poder identificar, porque pode ser uma questão da tireoide. Ou até uma exaustão mental por conta de excesso de trabalho. Então, assim, e aí, muito interessante é que na exaustão mental já entra outros fatores, que é a enxaqueca, gastrite, a insônia vai aumentar cada vez mais, tem uma preocupação excessiva de dar conta que não vai conseguir entregar aquilo ali. Uma sobrecarga de trabalho. Exatamente. Né? E a falta de concentração é pior, na exaustão. Então, porque não consegue, realmente não vai conseguir dar conta do que precisa ser feito, né? E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa chega em casa, eu não vou conseguir dormir. E já vem aquela preocupação. E aí vem uma dor de cabeça. E toda aquela irritação. Uma irritabilidade. Então, é muito importante estar atento a esses sinais e sintomas. No caso, a mudança de humor também pode ser considerado um sinal? Sim, porque a mudança de humor é o humor deprimido. Tá? E agora, a mudança de humor mais voltada para esse humor de tristeza, uma tristeza mais crônica, um sentimento de vazio. É diferente para uma pessoa que apresenta o transtorno bipolar, que tem uma variação de uma euforia para uma depressão. Então, é bem diferente. Okay. E como é que a gente pode identificar quando é um sintoma de ansiedade, por exemplo, ou se é depressão? Pronto. Na ansiedade, tem 2 fatores muito importantes que diferem da depressão. O medo e a ansiedade. O medo de uma ameaça futura e uma ansiedade de que algo possa acontecer, de lutar ou fugir. Então, assim, sempre tem uma preocupação. Está mais voltada tanto para o ambiente de trabalho, quanto para atividades estudantis, de estudos. Então, é sempre aquela preocupação, eu não vou entregar, eu não vou conseguir. Então, tem uma preocupação. Claro, também interfere no sono, tem sinais de insônia, perda de concentração, de energia, mas já não essa questão da ansiedade também, a pessoa fica muito preocupada com o futuro, né? Exatamente. Que é aquela questão da ameaça. Só no futuro e não vive o que está no dia a dia, né, no presente, e deixa de fazer aquilo que deveria ser feito. Exatamente. Aí o que acontece? Por ela pensar muito no futuro, ela vai ficar o quê? Vai ter uma fadiga e uma tensão. Eu não consigo beber esse copo com água, porque eu vou ficar sempre pensando, poxa, eu posso pegar esse copo, vai derramar. E se não tiver mais água? Eu tenho que beber aos pouquinhos, porque eu só tenho essa água aqui.
E aí eu não me concentro nem beber água no momento presente e nem pergunto, Kívia, nós só temos essa água? Se só tem Às essa vezes água... uma perguntinha pode mudar o jogo, né? Pode virar a chave. Exatamente. E aí é muito interessante, Kívia, porque isso vai passando despercebido, principalmente em relação à ansiedade. Eu sempre fui assim, faz da minha personalidade. Sempre fui agitada, sempre me preocupei demais, eu sou muito organizada. Só que não busca ajuda. Quando vai buscar ajuda, é quando já está no limite. Né? No limite. E aí, por estarmos falando no Setembro aqui amarelo, essas pessoas, elas não falam sobre o problema. E aí cabe agora quem está próximo estar mais atento, porque começa com algumas palavras. Poxa, eu gostaria de dormir e não acordar mais. São alguns sinais, São sinais. Que a pessoa vai dando. Exatamente. Eu estou com vontade de sumir. Essa vida não faz mais sentido. Mesmo ela falando, não, só estou brincando. Mas ela já está precisa levar a sério. Precisa levar a sério. E aí, quando tem alguém, isso pode ser até um amigo. Eu estou aqui para você, por você. Eu vou marcar um profissional. Olha, vamos fazer uma caminhada junto? É porque a pessoa já está desmotivada, né? Desanimada. Exatamente. Não vai ter aquela força para ter a iniciativa, né? Isso. E você falou uma coisa interessante, né? Não ter a força para a iniciativa. Pode parecer algo... Mas quanto menos você se tá nessa força, eu não tenho iniciativa, eu não vou fazer, eu não vou buscar ajuda, aí é que você vai entrando mais. É validar cada pequeno passo. Hoje eu não consigo ir para a academia, mas eu consigo me movimentar dentro de casa. Eu vou levantar e vou arrumar a cama. É um avanço. Eu vou na casa daquela minha amiga que sempre me escuta. Eu vou andando. E ela precisa validar esse esforço que ela fez contínuo. Tipo, ter uma consciência do que está fazendo, né? De cada passo, para poder realmente, como você falou, validar, celebrar, né? Os passos. E aí, o que é que acontece? Sozinho vai fazer? Não vai. Como é que ela vai saber qual o caminho? Com ajuda profissional. E em alguns casos, é muito importante o uso da medicação. E a medicação quem passa é o psiquiatra. E um detalhe que é engraçado. Quando eles usam a medicação que vão melhorando, alguns pacientes querem tirar a medicação por conta própria. E aí volta o quê? Tudo de novo. E às vezes até pior, né? E aí é muito importante estar conversando com o médico psiquiatra para ver se vai tirar, se você está melhor, para poder fazer esse desmame. Então, assim... E está se observando. Porque o que eu não conheço, eu não vou falar. Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou tratar? Então, isso é muito importante. E como você comentou também, né? Para outros sintomas que a gente tem de saúde, a gente recorre ao profissional específico, né? Exatamente. Cada sintoma que a gente tem, se você tá lá com dor de garganta, você vai procurar o profissional. Se tá com problema de estômago, vai procurar o profissional. Então, essas questões emocionais também devem ser procurado o psicólogo, o psiquiatra, né? O profissional que possa realmente ajudar e que a gente ter essa consciência, porque às vezes tem pessoas do nosso lado que estão com esses sintomas e a gente descarta, né? Acha que é bobagem, não é? Ou então você mesma vai negligenciando aqueles sintomas, aquelas emoções. Exatamente. Vai se entristecendo, mas a gente precisa despertar. Sim, sim. Quando o seu dente dói, você vai no dentista. Tá. Não é? Não, e uma coisa interessante. A pessoa está lá com diabetes, tem um meu primo está com diabetes, o que é que eu vou fazer? Nossa, você precisa modificar sua alimentação. Você precisa ir no nutricionista, você precisa ir no clínico. Incentiva, né? Incentiva. Mas aí o primo fala que já tem 2 semanas que está se sentindo triste, tem 2 semanas que ele está... Tem 2 semanas, né? Aí o primo está ali falando, tem 2 semanas que está um pouquinho triste, que tem 2 semanas que ele está sem conseguir dormir direito, que está se sentindo sem energia, não está conseguindo se concentrar. O que é que a pessoa fala para o primo? Nossa, você precisa para uma partida de futebol. Ou você precisa namorar. Nossa, essa bate recorde. E não incentiva ele a buscar ajuda. É a mesma coisa. A pessoa tem uma hipertensão quando está lá com problema de pressão alta e vai ferir sua pressão.
Olha, você precisa tomar uma medicação, tomar chá. Você precisa buscar um médico, um cardiologista. Aí essa mesma pessoa também está ali falando que não está conseguindo dar conta das coisas, que está indo para o trabalho a pulso, que não está conseguindo não aguenta viver, mais, que não aguenta mais, que não faz sentido estar aqui. E o que é que você fala? Que isso é falta do que fazer, ou que é um pouco de frescura. E não. Então é incentivar. Quanto mais a gente vai desmistificando e mostrando os sintomas, é claro que quando a gente mostra o sintoma aqui, não é para trazer um diagnóstico, até porque cada pessoa, ela tem mecanismo biológico, psicológico, ambiental e social. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Alguns pacientes podem ter uma insônia, outros uma hipersonia, que é um sono excessivo. Um pode ter uma lentificação motora e outros podem ter uma agitação, uma irritabilidade maior. Então, cada pessoa vai apresentar de uma forma diferente. Você citou aí sintomas biológicos, psicológicos e sociais. Poderia explicar um pouquinho como seriam esses sintomas? O que é que acontece? O biológico é aquela predisposição que você tem genética, né? Os pais têm uma depressão, então a criança ela já tem uma predisposição genética. O biológico, o social, é a questão do ambiente em qual aquela pessoa está inserida. Por exemplo, na vida adulta, é um ambiente mais opressor, de trabalho, de sobrecarga, de estar ali questionando. E o psicológico é a própria personalidade da pessoa. Então, assim, às vezes ela lida com essas outras questões. Né? Exatamente. E o social são os amigos, aquela rede de apoio. Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa ela tem predisposição, mas ela tem um ambiente que favorece. Ela tem uma questão psicológica que é dela, da personalidade, que é do temperamento, que favorece com que ela não desenvolva a depressão. Aí ela tem uma rede de apoio que estará tendo. Então, é multifatorial, não tem como dizer a depressão pega pessoas mais vulneráveis. A depressão pega as pessoas mais ricas. Não tem, é multifatorial. Então, envolve inúmeras questões. Não tem nada a ver de classe social, né? É uma doença também, né? Então, exatamente. Por ser uma doença, a doença não escolhe quem é que vai exatamente. pegar. Rose, e estamos praticamente saindo da pandemia, né? Foram anos difíceis. Muitas pessoas até hoje ainda sofrem consequências de tudo que viveu nesses 2 anos. São perdas, são perda de entes queridos, Sim. São enfrentando doença, muita situação de desemprego. A gente sabe muitos dos fatores que nesses últimos 2 anos muitas pessoas viveram, outras com mais necessidades, outras com menos. E agora, saindo dessa pandemia, como é que a gente pode fazer, né, para, digamos assim, desacelerar mais um pouco, cuidar um pouco mais dessa parte emocional? Certo. Primeiro, reconhecer o que é que aconteceu com a pandemia. Saímos, estávamos isolados em casa e agora eu quero fazer tudo. Tem uma cobrança muito grande de conectividade e produtividade. Eu quero dar conta desses 2 anos. Eu quero visitar todo mundo, porque a qualquer momento eu posso perder um ente querido. E isso traz uma autocobrança também. E aí entra a questão, porque muitas pessoas perderam seus empregos e estão desenvolvendo outras habilidades, outras funções, nessa produtividade. O que eu observou, porque o luto em si, ele pode ser um fator que vai desencadear a depressão. Então, se a gente pensar em inúmeras famílias que perderam, né? Tem sujeitos aí que perdeu pai, mãe e amigos. Eles foram retirados o direito de ter um velório direito e tudo mais por conta da situação. Então, imagina o nível de frustração que essa pessoa está vivenciando. Se ela não buscar ajuda, como é que ela vai elaborar tudo isso? Como é que ela vai conseguir reestruturar? Então, é importante sempre estar buscando ajuda. Pode até parecer clichê ali, falando, poxa, mas ela está falando de buscar ajuda, é porque ela é psicóloga. Não, é porque a gente tem uma preocupação com a saúde mental. Até porque ter saúde mental é você estar bem consigo, para você estar bem com o outro e como você lida com as adversidades da vida. Se eu não tenho uma boa saúde mental, como é que eu vou reconhecer que eu não estou bem? É qualidade de vida também. É qualidade de vida, exatamente. Então, assim, saíram. Abriu espaço e agora eu quero fazer tudo. Só que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo trabalhar e ter o lazer na mesma hora.
Eu não consigo ter mais aquele home office que eu tinha, que eu botava uma roupinha por cima. Não era assim? Só a parte de Você cima, a parte de cima. Eu preciso voltar para a fábrica, eu não quero mais. E aí? Poxa, aí entra toda uma questão que caiu. As pessoas falaram assim, desuso da rotina. Não, claro que cada um vai ter uma rotina diferente. Se eu sei que o trabalho vai de 8 às 17, de 8 às 17 é o horário do trabalho. Então, como é que você vai lidar com isso? É estabelecendo limites para você e para o outro. Estabelecer limite é importante, né? Muito, muito mesmo. Inclusive, o famoso dizer não. Porque às vezes nós queremos agradar, saímos de uma pandemia onde estava isolado e eu quero agradar aos meus amigos, aos meus familiares. E aí eu saio dizendo sim para tudo. Sim para tudo. E tem alguma técnica, alguma coisa assim específica que nos ajude a dizer não, sem parecer, porque parece que quando a gente diz não, a gente parece estar ofendendo a pessoa e não é, né? Não é. Tipo, a gente convidou você poderia dizer sim ou não e não é uma ofensa. De repente, para vocês fosse uma sobrecarga de trabalho vir aqui hoje. Né? Perfeito, Kívia. Não sei se você se recorda que eu te perguntei qual dia da semana. Uhum. Entende? Porque dependesse do dia, Rose, eu só posso gravar na terça e na quarta. Eu ia agradecer o convite e ia dizer que infelizmente eu não poderia fazer. Então, dizer não é treino. É um treino diário. E você não precisa simplesmente dizer não. É assim, não precisa assim não, tá, gente? Não seco, né? Não seco, não precisa assim. Muito obrigada, Kívia, muito obrigada por ter lembrado de mim. Mas, infelizmente, eu não vou poder aceitar esse convite. Eu tenho uma amiga que ela vai estar disposta, eu posso passar o contato para você. Eu poderia dizer, Kívia, sinto muito dessa vez, mas essa semana eu não consigo. Se você puder, a gente pode gravar daqui a 2 semanas. Percebe o que eu estou dizendo, não? Uhum. E aí, dando outras possibilidades. Outras possibilidades. Aí entra a questão do trabalho, né? Se a pessoa tem um trabalho voluntário, e aí recebe um convite só o sábado, deixa eu só refazer aqui, ela tem só de descanso sábado e domingo para estar com a família. Só que aquele sábado e aquele domingo é aniversário de um parente bem próximo. E tem um aniversário do melhor amigo. Como é que você vai fazer? E aí? Óbvio que eu não estou dizendo aqui que tem uma questão de valores, de hierarquia, não. Se ele está proposto a ficar aquele fim de semana com a família, ele tem que ser honesto. Poxa, meu amigo, olha, coincidiu o aniversário com o aniversário do meu primo, que é muito importante, e eu tinha tirado esse fim de semana. Vamos combinar o seguinte, no próximo fim de semana a gente come uma pizza junto. Porque uma coisa muito importante, Kívia, você não é responsável pelo que o outro sente e pelo que o outro faz. Pode parecer grosseiro, mas por mais que você faça algo para a pessoa, dizendo não ou sim, você não tem como saber como ela vai se sentir. Você não controla como ela reage. Então, dizer não é treino diário. Com algumas dicas, inclusive eu tenho até um vídeo, Reels bem curto que eu já fiz um tempinho atrás, dando umas dicas de como dizer não. Então, assim, são dicas simples mesmo. Acima de tudo, você saber quais são os seus limites, saber o que você consegue entregar, o que você não consegue entregar. Porque senão entra onde? Na exaustão emocional, nessa sobrecarga. E vai aumentar a irritabilidade, vai danificar a saúde mental e você não vai conseguir nem se ajudar e nem ajudar o outro. Não vai fazer bem feito o que era proposto, né, para fazer. Mesmo que seja convivência, às vezes você tá lá, aceita o convite, tá na convivência das pessoas, mas tá triste, tá fechado, não interage direito. Exatamente. Que você tem problemas com não? Com o quê? Com o não? Já tive. Tá, isso eu te pedi hoje, R$150 emprestado, porque eu preciso desse dinheiro. Vamos conversar, né, Rosi? Entendeu? E se eu insistisse mais um pouquinho? Mas, Kívia, poxa, é porque eu preciso muito desse dinheiro. E eu vou pagar um congresso. E eu não tenho como. Hoje é o último dia. Tipo uma pressão psicológica que se faz, né? Pra Percebeu? Convencer a outra. Sim. E aí o que é que acontece? Se vai amolecendo o coração, né? Vai dizer, não, mas o Rosi merecia aí. Exatamente. Aí eu volto na questão da depressão. Porque se é uma pessoa que ela está em um processo de depressão, um processo de ansiedade, ela vai ceder. Por mais que aquele dinheiro seja para ela comprar uma medicação.
Por mais que aquele dinheiro seja para a viagem dela no fim de semana. Porque ela já tem um sentimento de culpa, um sentimento de inutilidade, então eu preciso. E como se fosse também, tipo, para ter a amizade daquela pessoa. Então, uma maneira de agradar, para poder fazer aquilo que ela tá querendo naquele momento. Medo de perder, né? Sim. Vai ficar chateada comigo se eu disser um não. E aí entra também na vitimização. Poxa, eu emprestei, ela não ficou aqui. E quando você começa a reestruturar sua forma de pensar, você vai me dizer, Rosinha, sinto muito. Minha amiga, mas eu não posso te emprestar esse dinheiro, não. Eu acho bom você fazer esse congresso outra vez. Ou então vai arranjar um trabalho extra aí para poder conseguir esse grana. Exatamente. Quando a gente muda o pensamento, a gente leva com leveza, né? Leva. Porque às vezes você diz não e fica com remorso. Exatamente. Então, assim, e dependendo, você precisa reconhecer. Percebe a importância de você reconhecer os seus sintomas, de você estar fazendo um tratamento? Porque você vai começar a reestruturar a sua forma de pensar. Eu nem falei na minha apresentação que eu utilizo muito a abordagem cognitivo-comportamental e ela tem um foco na resolução de problemas. E como é que eu faço uma resolução? Eu preciso reconhecer, preciso identificar aquela situação que está me causando o desconforto. Quando eu identifico a situação, eu vou modificar como eu me sinto e automaticamente vai interferir como eu me comporto. É fácil? Claro que não. Mas é treino, né? Mas é treino. É você ter um compromisso com você. Se você não tiver um compromisso com você, como é que fica a sua saúde mental? Imagina, uma pessoa com diabetes, se ela deixar de tomar medicação, ou simplesmente ela ficar tomando suco de melancia constantemente. Ou ingerindo doce. Né? É um cuidado que precisa ter. Sim. E falando assim de reconhecer os sentimentos, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa tá lá abatida, a gente está sentindo o quê? Ah, eu não sei. Aí não sabe se tá sentindo se é alegria, se é tristeza, se é raiva. Né? Tem as situações adversas, você tem aqueles sentimentos que passam por você, você não consegue nem identificar o que tá sentindo, né? Exatamente. E aí são modos de pensar. Imagina uma pessoa que ela está em um processo depressivo. Essa depressão já não está mais no nível leve e nem no nível médio, já está além de saindo do moderado. Ela vai ter insônia, ela vai ter uma irritabilidade. Então, assim, talvez até para ela seja difícil identificar. E aí, quando ela começa a buscar ajuda, ela vai dizer, poxa, isso aqui é difícil. Eu sei que eu preciso mudar, porque uma coisa que pacientes com esses problemas que eles têm, quando estão em tratamento, eles sabem que eles precisam melhorar. Eles sabem que eles precisam fazer, mas eles não têm energia. E eles têm aquela autocobrança de que precisa mudar urgentemente. Como se fosse de uma hora para outra. De uma hora para outra. Né? Começam, né? Eu tô ligada, eu estrago tudo, eu não consigo fazer nada direito. Então, quando ele vai mudando esse jeito de pensar, vai ganhando. Vai aumentando o esforço. E claro, mais uma vez eu digo, principalmente em relação à depressão, é importante o uso da medicação. A depender do nível. E quem que vai avaliar isso? É o paciente? Sou eu, psicóloga? Não, quem vai avaliar é o psiquiatra. É o médico que vai acompanhar. Pois bem. Você falou muito de exaustão, né? Do trabalho, exaustão do cotidiano. E em relação às mulheres, né? Que já tem... geralmente tem uma carga sempre maior, né? Porque a responsabilidade do trabalho, na criação dos filhos, e no cotidiano da casa, na rotina, de manter a ordem, e muitas vezes tem responsabilidade fora de casa, cuidando dos pais, né, de algum idoso que é dependente dele. Sim. Como é que essas mulheres podem olhar para si, se cuidar mais também, cuidar da sua saúde mental, perceber que ela não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes está ali, além disso tudo, ainda tem que estudar, ainda faz faculdade. Como que ela pode desacelerar para relaxar também e perceber que precisa desse cuidado, né? Até do autocuidado mesmo. Lembrando que tudo isso também é qualidade de vida. Primeiro ela vai precisar fazer uma lista de tudo que ela faz. Eu estou aqui dizendo, gente, lista, mas assim, porque quando você coloca no papel todas as suas atribuições, fica muito mais fácil você reconhecer o que está causando exaustão.
Então, assim, se eu ficar muito no campo aqui das ideias, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, às vezes você pode não perceber que está fazendo. Então, assim, o que é que acontece? Delegar. Ai, mas sou eu sozinha. Eu não tenho, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, tenho meus 2 filhos, tenho meu marido. Tá, aí eu vou perguntar, seus filhos têm quantos anos? Ah, minha menininha tem 15 anos. E o seu filho? Ah, e o meu menino tem 24. Isso aqui eu estou trazendo para, como por exemplo, eu não estou dizendo mães com filhos pequenos. Mas é muito importante ela ter um tempinho, nem que seja de 20 minutos para ela. E ela precisa ter uma comunicação assertiva. Ah, como é que eu faço essa comunicação assertiva? Igual dizer não. É treino diário. Gente, olha, quando eu acordar de manhã, eu vou ter 15 minutos para me alongar aqui. E ter uma rotina bem estabelecida. É saber o que é valor para ela. Quais são os meus valores? Aonde eu posso delegar? Aonde eu posso colocar? Tá? Eu posso pagar uma pessoa para fazer a faxina na casa da minha mãe? Eu tenho primos, eu tenho alguém, eu tenho uma amiga que possa me dar esse suporte? E uma coisa muito importante quando você trouxe essa questão das mulheres, é como se a gente carregasse uma coisa cultural de que somos fortes, de que fazemos 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente não faz. E nem precisa fazer. Ah, porque eu tô com o bebê aqui no colo amamentando, tô no telefone, falando, resolvendo a questão do trabalho e meu arroz tá no fogo. Qual dessas 3 atividades foi feita com atenção? Nenhuma, né? Nenhuma. E hoje a gente já fala da atenção plena, do mindfulness, que é você fazer as atividades de uma forma consciente. Ah, e o que é isso, atenção plena? É você fazer uma atividade de cada vez. Não é simplesmente você fechar os olhos, eu estou aqui meditando. Não é isso. Na hora que eu estou lavando os pratos, eu estou lavando os pratos. Na hora que eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Eu estou cuidando dos filhos pequenos. Às vezes não tem tempo tomando banho e já correndo. Tá pensando na correria. Já é se enxaguando e... Exatamente. E uma coisa que eu observo muito, nessa cobrança tanto de produtividade, do ter, é como que se as pessoas estivessem deixando de vivenciar, de experienciar. E aí, como é que é isso? Se pergunta hoje qual é o sonho das pessoas. Eu quero ter um carro assim, eu quero um iPhone. Um sonho totalmente material, exatamente. Né? E aí, para você ter tudo isso, você vai fazer o quê? Trabalhar e não vai usufruir, não vai descansar. Não vive, né? Esquece de viver, só o trabalho. Exatamente. Então, assim, como é que ela pode estar fazendo tudo isso? É delegando. Aquela filhinha lá de 15 anos, como que ela pode? Não vai botar ela para tomar conta da casa. Mas, filha, eita, que alguns adolescentes, quando estiver vendo esse vídeo, vai dizer, essa psicóloga aí, não sei não. O que acontece? Filha, a partir de hoje, você vai me ajudar lavando a louça. Você vai colocar a mesa, você vai colocar a roupa na máquina. Filho, olha, a partir de hoje, a sua mãe não vai mais colocar o café da manhã. Você vai levantar e vai colocar o seu café. Se você observar, cada vez mais os filhos estão ficando dentro de casa. Por mais tempo, né? Por mais tempo. Não é que a mãe vai deixar de fazer, mas ela precisa um tempo, ela precisa delegar. Então, assim, é uma hierarquia de valores. E de prioridades. Porque se ela não estiver bem, como é que ela vai conseguir? Aí vai ser uma mãe cansada, irritada, com crises de enxaqueca, gastrite, apatia, um cansaço excessivo. E até uma influência negativa na vida dos filhos, né? Porque eles podem também se sentirem assim. Sim. Porque acaba, de certa forma, traz um impacto nesse vínculo. Porque ela está tão irritada que ela não vai conseguir ter uma conversa assertiva. Sempre vai ser no discurso, né? Naquela discussão, nos gritos. Então, assim, eu sempre costumo brincar. Os adolescentes dão trabalho? Não. Tem toda uma questão hormonal? Tem. Mas tem muitas mães cansadas, exaustas, que não estão sabendo direcionar seus filhos. E não é uma questão de educação, porque às vezes elas dão uma boa educação.
Mas, de certa forma, tem uma questão de exemplo, de reproduzir comportamento. Se eu sou uma mãe, se tem uma mãe ali que ela está, eu não vou nem me colocar, tem uma mãe ali que ela separa um tempo para ela, que ela tem compromisso com ela, que ela tem o tempo do trabalho e o tempo de gerenciar, aquele filho vai reproduzir. Tanto na escola quanto em casa. É um espelho, né? É o espelho. Porque é da autorresponsabilidade. A autonomia. Então, assim, de vez em quando dá vontade de dar umas sacudidas quando eu vejo a mãe com uns filhos de 20 anos em casa. Coloca o prato, mas assim, não é isso não, porque às vezes é uma forma de carinho, né? A mãe coloca o prato para o filho. Mas é quando aquilo ali fica disfuncional, quando aquilo ali traz prejuízos para a vida dela. E que os filhos possam observar isso também, né? Porque às vezes até é muito bom que ser só servido, mas, e não percebe que... Mas, Kivian, tem um outro detalhe. Como é que ele vai perceber se ele não conhece? Se foi a vida inteira assim? Então, se a mãe não fala, ele não vai saber. Muito raro um filho observar. Ele vai achar que a mãe é a Mulher Maravilha. Ainda fala, minha mãe é uma mulher daquelas. Dá conta de tudo, meu pai não faz nada. E ele não percebe. Porém, se esse mesmo filho entrar em um processo terapêutico, ele muda essa visão. Consegue se observar e observar a realidade ao redor também. Exatamente. Porque o que acontece? Quando chega nessa fase, ela não vai conseguir mudar, ela precisa mudar a ela, porque quando ela muda-se, ela muda o entorno. Então, todo o processo de mudança, eu não tenho como mudar uma pessoa. Mas eu posso mudar. Então, imagina, eu vou trazer água de novo. Filha, pega ali um copo com água para mim. Traz água aí, menina. Olha a diferença. Ela vai vir reclamando. Poxa, filha, eu tô com tanta sede. Estou aqui, eu não quero perder a concentração nesse texto aqui. Tem como você trazer um copo com água? A forma o jeito de falar, o jeito de falar. E eu só mudo o jeito de falar se eu olhar interno para mim. Então, assim, é a forma como vai mudando. E é a mesma coisa que eu trouxe do exemplo dessa mãe com esses 2 adolescentes em casa. À medida que ela vai se posicionando, que ela vai delegando, ela vai mudando a forma dela se perceber, os filhos vão mudando. Então, nesse caso de uma exaustão também cabe uma terapia, né? Sim. Não só quando está extremamente, tipo, em situação de depressão, ansiedade, mas... Não. Exatamente, Kivian. E assim, é interessante, né? Porque o que é que acontece com a exaustão? Ela tem os sintomas bem parecidos da depressão. Só que ela tem um agravante maior por conta dos sintomas que vai aparecendo de outras doenças, como a enxaqueca, uma gastrite, baixa imunidade. Então, quando a imunidade baixa, a pessoa vai ficar mais vulnerável e suscetível a outras doenças. Se você observar constantemente nos noticiários, tem aí profissionais de diversas áreas a um nível tão grande de estresse, cometendo, assim, atos grosseiros de agressividade. E a mídia mostra só um recorte. Não sabe o bastidor da vida daquele profissional, né? Exatamente. E aí, como é que essa pessoa pode fazer? Às vezes, pedir demissão do emprego não é uma opção naquele momento. Mas ela vai começar a trazer pequenos hábitos para dentro de casa. O primeiro passo realmente, quando chega nesse nível de exaustão, é buscar ajuda. Não tem para onde correr, não tem como ter medidas paliativas. Porque geralmente estamos falando aqui de uma exaustão, né, a nível de uma pessoa que tem um trabalho. Então, assim, se ela não tem condições de estar arcando, eu acredito que tenha muito. É difícil, mas tem, pelo SUS. Então, assim, o que acontece? Começar a fragmentar as atividades. Na hora do almoço é a hora do almoço. Quando chegar em casa, tá? A pessoa ela costuma dormir por volta das 22 horas, a partir das 21, vai desacelerando. Como? Não usar o celular, não usar a televisão. Mas eu só tenho isso para me divertir, não me tira isso. O uso do celular excessivo também é algo que tem deixado as pessoas cansadas e até... Sim. Essa hiperconectividade, né? Estamos sempre conectados.
Então, é tudo ali. A tecnologia, ela tem inúmeros benefícios. Porém, se você não tiver cuidado, ela também traz inúmeros prejuízos. Então, quer desacelerar, quer descansar, é ler. Fazer uma caminhada. Você pode estar fazendo alguma atividade prazerosa. Cuidar de um pet, uma planta. Conversar com as pessoas ali ao entorno. Um banho, exatamente. Do dia a dia, né? Do dia a dia. São coisas simples. Mas isso é tão simples, tão bobo, eu não quero fazer não. Eu quero o resultado imediato. Quero saber, né? Se o simples a pessoa não quer fazer, imagine o que for mais difícil, né? Exatamente. Então, assim, é um banho mais demorado. É aceitar que ela precisa desacelerar. Então, meu trabalho aqui não dá mais para mim. Então, é uma aceitação e arcar com prejuízo da falta daquele trabalho. Então, percebe que a princípio essa pessoa vai ficar um pouquinho mais triste, mas ela vai começar a correr atrás de outros trabalhos, a desenvolver outras habilidades. Então, assim, aí aqui entra todo um processo das habilidades. Eu não tenho habilidade para isso, mas eu posso fazer um desenho, eu posso pintar. Algo que seja relaxante, né? Exatamente. Então não tem ouvir uma música, de repente, aprender a tocar um instrumento. Sim. Porque não tem aqui um certo, um errado, uma lista de atividades. Porque cada pessoa, é única, com qualidades, com defeitos. Então, assim, cada um vai ter a sua própria lista. E a sua lista de atividades prazerosas. E respeitar o seu tempo de descanso. Isso é fundamental. E aquela coisa do óbvio precisa ser dito. Então, assim, é respeitar o seu tempo de descanso, priorizar atividades de relaxamento, não fazer mais uma atividade de cada vez. Até porque se você observar em ambientes de trabalho, tem ali um protocolo a ser seguido. Ela vai fazer aquela atividade, quando ela terminar, ela vai fazer uma outra atividade. Então, é sempre encerrar uma atividade para depois iniciar a outra. Então, isso é fundamental. E uma outra coisa é encontrar hobbies. Rose, você pode me dizer algum hobby aí? Então, eu posso dizer fotografia porque eu gosto de fotografar, mesmo que não saia direito. Mas, de repente, não é para você. Eu posso falar, cultive cactos. Mas, de repente, não é para você, assim como não é para mim. Então, depende muito do seu gosto. Porque, de repente, um hobby para você vai ser fazer colagens. E isso parte do autoconhecimento, né? Exatamente. Você perceber o que é que eu gosto de fazer, o que é prazeroso para mim, né? E muitas vezes você vai deixando de lado e acaba esquecendo que gosta daquilo. Sim. Até, não sei se caberia também comer algo que você gosta muito, sei lá, uma torta de chocolate que você gosta e deixou de comer há muito tempo e nem percebeu que aquilo era uma válvula de escape, de repente, né, um momento para relaxar. Eu falo ou não falo da torta de chocolate, gente? Fala. Falei alguma besteira? Depende da torta de chocolate. Por quê? A torta de chocolate não seria tão saudável. É muito chocolate para você comer à noite. Mas vale sim. Então, aí entra em uma coisa que eu trouxe para vocês no final. Se você quer, poxa, essa semana eu consegui dormir. Eu deitei no horário, eu fiz 1 hora ali de detox, não me liguei tela. Eu vou comer uma torta de chocolate. Na sexta-feira, quando eu chegar, eu vou comer uma torta de chocolate. Mas não é qualquer torta de chocolate. Eu vou chamar a minha amiga para fazer, vou chamar o meu namorado para fazer, vou chamar o meu marido para fazer. Percebe o quanto que pessoas envolvendo... mas eu não quero perder esse tempo, nós vamos comprar uma torta de chocolate. Então depende muito. E tem um significado diferente essa torta. Porque ela é uma recompensa por algo que você conseguiu. Uma coisa simples, que foi dormir no horário, e vai ser recompensada na sexta-feira. Então, uma maneira também de se recompensar, né? Você exatamente. Colocar uma proposta para se cumprir, e ao cumprir lá, no final, você se presenteia, digamos assim, né? Eu mereço. Exatamente, é o seu troféu. Exatamente isso. Rose, tem não sei se seria um mito, mas tem uma mentalidade que diz que depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus. Sim. Como é que
a psicologia vê essa questão da espiritualidade na vida da pessoa? Se influencia, não influencia, ou se realmente a pessoa que está mais afastada de Deus tem essa tendência? Sim, não, né? O que acontece? É um mito mesmo, porque muitas vezes, independente da religião, a pessoa está ali, ela é bem assídua, mas ela tem uma predisposição à parte biológica, e esta mesma pessoa, ela está em um processo de luto. Ou, não vou nem trazer a questão do luto para não ficar um pouco pesado. Vamos imaginar aí uma mulher recém-casada e ela deseja muito engravidar e ela passou por um aperto. Ela pode entrar em um processo depressivo. Então, assim, a gente desmistifica tudo isso, porque não é falta de Deus. Então, tem inúmeras questões, como eu já disse a você, é uma questão multifatorial. Então, assim, se a gente for trazer a parte da ciência, você vê que a ciência não nega a fé. Uhum. E nem a fé nega a ciência. Ambas coexistem. Então, é buscar ajuda. E aí entra a questão que você perguntou logo no início, como é que a gente pode estar fazendo? E quanto mais informação você levar, mais essa pessoa vai buscar. Inclusive, que tem pessoas religiosas, independente, mais uma vez eu digo, independente de uma religião, independente de uma fé, elas não buscam ajuda justamente porque elas acham que elas não estão condizentes com Deus. E aí a família fica ali, né? Uhum. No pé. No pé. Porque se a gente for analisar, a questão realmente da fé poxa, eu preciso de ajuda aqui. Qual a minha parte que eu preciso fazer para que eu possa melhorar? Então, a minha parte é buscar ajuda? Eu vou buscar ajuda. A minha parte é tomar medicação? Eu vou tomar a medicação. A minha parte é ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico? Eu vou fazer tudo isso. E aí entra a questão também da espiritualidade no autocuidado. Enquanto eu estou fazendo tudo isso, como é que eu cuido desse meu lado? Como é que eu cuido dessa espiritualidade? E se a gente pensar hoje, quantos que os médicos estão sempre recomendando a meditação? Porque quando se fala que vem espiritualidade, não é uma fé específica, não é uma religião específica. É aquele contato que você tem com algo que é maior do que você. Então, assim, com certeza, não é falta de Deus. E, por favor, não divulguem isso. Se vocês verem alguém falando que quem está em processo de depressão, em processo de ansiedade, é por falta de motivação, por falta de Deus, por falta de coragem, não é isso. Muitas vezes a pessoa não tem nem energia para buscar ajuda. E nós precisamos ter esse olhar atento para estar direcionando essa pessoa para buscar ajuda. Inclusive, Kívia, tem um CVV. Então, você fala. Pode falar. Tem o CVV, que é um telefone 188, que é 24 horas. E o que significa CVV? Centro de Valorização à Vida. Então, tem todo um suporte para aquele momento em que a pessoa está sem conseguir falar. Inclusive, eles têm um site também e tem muitos relatos. Pessoas que estavam próximas à beira do suicídio e não cometeu o suicídio porque tinha alguém do outro lado, escutando, sem julgar. Porque imagina uma pessoa que está depressiva, com ideação suicida, mas ela não está falando que está querendo cometer o suicídio. E aí ela escuta uma pessoa falando que depressão é falta de Deus. Aí ela vai dizer, eu não tenho mais Deus mesmo. Eu não tenho mais sentido estar aqui. Então, se ela acha que ela não tem Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vai perder ainda mais a esperança. Porque eu nem falei a questão dos sintomas. Essa desesperança, essa falta de esperança está muito presente na depressão. Muito. E aí, como é que ela pode estar buscando esse sentido para a vida? Numa pessoa em depressão. Não vai ser com algo grandioso. Vai ser naquele dia ela conseguir levantar e arrumar a cama. Naquele dia, a pessoa levantou e tomou um banho
Naquele dia ela conseguiu ter 3 refeições. Então imagina uma pessoa que está sem energia, está sem esperança, ela conseguir fazer essas atividades. É um ganho imenso. Uhum. E quem está próximo sempre está validando. Então, claro que em um processo terapêutico, ela vai aprender outros mecanismos para estar enfrentando. Então, são várias coisas. São várias, digamos, variáveis. E tem alguma dica, Rose, alguma sugestão, né, indicação? Porque a gente pode conviver com pessoas que estão com alguns sintomas depressivos e a gente querer ajudar, mas não saber como. Sim, tem alguns sim. passos que você disse que trouxe aqui, né, pra gente? Algumas recompensas, alguma forma de... Tem. Primeiro é oferecer ajuda. É uma escuta sem julgamentos. E se você não sabe o que falar para uma pessoa, fica calada, só pega no ombro, pergunta, o que é que eu posso fazer por você? E esteja disposto a ajudar, porque não adianta você perguntar e não estar disposto. Então, e observando, aquela pessoa que era mais alegre, mais sorridente, não sei se você já viu que eu já ri bastante aqui. Então, de repente, você me vê por 2 semanas consecutivas sem rir, sem brincar. Cabisbaixa, um pouquinho sem atenção, sem concentração. Se você convive comigo, você já vai observar. Então, isso aqui já são sinais. Claro que também a pessoa às vezes não quer buscar ajuda, mas a gente não pode ser omisso com a vida. Então, é estar atento a isso. Fazer uma tarefa de cada vez, viver um dia de cada vez. E aí tem, quando estiver muito triste, exausto, tentar sair pelo menos uns 5 minutos do ambiente, olhar pela janela, olhar uma planta. Sempre tem. Quem não tem planta em casa, sempre tem um vizinho, tem uma planta na rua. É ter esse contato com a natureza. Porque o contato com a natureza traz toda essa ativação. Pode parecer uma coisa boba, mas é real. E não sei o que eu tô falando não, tá, gente? Só nos livros técnicos. Porque é tão simples que às vezes as pessoas ficam estarrecidas. Não, isso aqui não vai funcionar. Por exemplo, o banho frio de 15 minutos. Os pacientes não gostam. Porque quando você entra, você está ali, principalmente em crise de ansiedade. A água fria no corpo ativa o córtex pré-frontal. O que seria o córtex pré-frontal? É uma área na região aqui do cérebro, gente. Que faz com que você preste atenção ali naquele momento ali. No presente. No presente. Então, ela ativa uma função neuroquímica que vai liberar os neurotransmissores do prazer. Você não vai ficar ótima, mas vai reduzir aquela ansiedade ali naquele tempo. Precisa ficar os 15 minutos? Depende do seu nível de ansiedade. E depende também do seu couro. Colocar uma pedrinha de gelo na mão e observar aquele gelo derreter. Perceba que são coisas simples. Que dá pra você fazer em casa. E você vai pegando, criar cartões lembretes. Tem um outro jeito de pensar? Quem é que poderia me ajudar? E claro, você vai colocando outras frases. A terapia ajuda muito nessa questão dos cartões lembretes. Bate. São várias questões. Uma pintura. Conversar com uma amiga, um amigo, desde que ele também não esteja passando em processo, porque imagina... 2 depressivos juntos, né? Você trouxe aí, né? Trouxe. Essas dicas. Será que a gente consegue colocar na tela? Porque aí você de casa pode até tirar um print e ter acesso a essas dicas, né? Que a Rose preparou pra gente, para que possa também... Aí já tá na tela para vocês. Já tá na tela, porque aí você tira o print, já pega e fica acompanhando, né? Tem alguma outra... Tem a respiração diafragmática, que essa é uma respiração que você precisa treinar. Porque imagina, você em uma crise de ansiedade, você vai conseguir lembrar de fazer aquela respiração? Não vai. E para quem está acompanhando, que tem uma pessoa próxima, que convive com alguém que é ansioso, percebendo que essa pessoa está em uma crise de ansiedade, por favor, pelo amor, não diga, fique calmo. Porque uma pessoa está com crise de ansiedade. Se você disser fique calmo, ela sabe que ela precisa ficar calma. É que ela vai ficar mais ansiosa, né? Mais nervosa. Exatamente. E um pouco até irritada. Você vai fazer com que ela tire o foco.
da atenção. Primeiro ponto é perguntar, você tomou a medicação? Se ela toma a medicação, pergunta onde está. Se não, ir conversando com situações para ela tirar a atenção dos sintomas. E se for a própria pessoa, o que ela vai se questionar? Se for uma pessoa que já faz terapia, ela vai saber mais ou menos qual procedimento fazer. Mas se é uma pessoa que não faz terapia, é pensar, não, eu já tive isso aqui antes. Eu não vai acontecer nada grave, isso aqui é uma ansiedade, vai passar. Né? Então, ela vai trazendo aquilo ali. É fazendo uma massagem, buscando ajuda e conversando. Uma coisa que eu sempre recomendo é criar uma playlist. Aí você pode dar um nome, minha playlist da ansiedade, minha playlist alegre, você escolhe um nome. Porque a ansiedade, principalmente na ansiedade, ela não chega do nada. Você já vem com alguns sintomas. Vai acumulando, né? Antes de você ter a crise, ela vem ali. Ou um embrulho no estômago, ou um ataque cardíaco. Para quem já conhece. Por isso que é importante saber identificar e reconhecer os seus sintomas. Porque logo no início você já vai... Opa, peraí. E colocando, né, essas sugestões que nós chamamos de plano de ação em prática. E claro, ir percebendo que as emoções são como ondas, elas vão e elas vêm. Eu vou ficar triste porque eu queria que o dia fosse de sol, mas o que é que eu posso fazer se o dia for de chuva? Tem coisas que não dependem de nós, exatamente. Né? Eu vou ficar um pouquinho triste, porque eu queria ir na praia. Mas não deu praia, o que é que eu posso fazer? Aí entra o bolo de chocolate. Eu posso fazer meu bolo de chocolate. Eu posso arrumar aquela gaveta que já estava ali. É tirar o foco. E para quem... Aí eu falei da ansiedade, mas para quem é um paciente depressivo, ele já vai focar no negativo. Porque era com ele. Porque ele tinha marcado para ir na praia naquele dia. Tudo de ruim acontece comigo. Porque tudo de ruim acontece comigo. Então, assim, quando ele vai reestruturando, e ele já foi, né? O dia dele já acabou. Então é muito importante, né, saber reconhecer. Então você que está de casa aí, pode tirar o print da tela, quem está no nosso YouTube, né? Quem está nas outras plataformas pode também, aproveita, acesse o canal do YouTube da Diocese de Camaçari para ter acesso a esse cardápio de recompensas que a Rose trouxe para nós. Você disse que faz atendimento online, né? Sim, sim. E como é que funciona esse atendimento online? Tem alguma diferença do presencial? Funciona mesmo? Porque também tem, como é algo muito... que já tá, na pandemia que teve mais esse boom, né, do atendimento online. Então, né, foi mais um boom. Porém, o atendimento online, ele ocorre desde 2014. E agora veio para ficar. No meu ponto de vista, a única coisa que muda é o contato físico. Porque o olho no olho, alguns dizem que não, para mim tem. Eu consigo perceber quando o paciente está ficando com o olho lacrimejando. Eu vou olhar na câmera ali, né? Aí entra, claro, bons recursos. Então, a princípio não muda nada. É o mesmo efeito. Sigilo terapêutico, o mesmo plano de ação, intervenção com prontuário. Eu ainda costumo brincar. Na verdade, o paciente ganha. Então, vamos imaginar que vou trazer Salvador, Camaçari, a gente não tem um bairro tão distante, mas pessoas que precisam se locomover do trabalho, ele vai passar 1 hora para chegar no consultório. Mais 1h30 vai para casa, ele ganha esse tempo. Então não tem uma diferença. É as mesmas coisas do presencial. Um espaço reservado, com sigilo, com um profissional do lado, com intervenção, plano de ação, tudo isso. Então, e ainda tem um detalhe, muitas vezes você nem quer que a pessoa saiba que você está fazendo acompanhamento. É mais sigiloso ainda. É mais sigiloso porque você, eu não quero cidades pequenas. Eu conheço todo mundo aqui na minha cidade. Se entrar no consultório, vão me ver, né? Exatamente. Opa! Eu vou fazer com a psicóloga de Camaçari. Falar nisso. Né? Como é que a gente pode encontrar você para atendimento? Se alguém tiver interesse de entrar em contato contigo, onde pode encontrar a Rose? Pode me encontrar na página do Instagram. Olha aí. Lá tem o meu telefone, o e-mail. Eu posso deixar com vocês. Dá para você falar o telefone? Tá, sim. César, dá para colocar na tela? Pode falar aí seu telefone. Meu telefone é o 71991415668. E o Instagram é @roseanetrindade.pc.
Pronto, então você pode encontrar a Rosiane também e acompanhar as publicações, né? Sim, da nossa psicóloga. Tem muitas publicações lá que está disponível para você também, com algumas técnicas. Rose, deixa uma mensagem para os nossos internautas, os nossos telespectadores, ouvintes que estão nos acompanhando. Essa temática que é tão importante a gente falar. É um mês específico de conscientização, mas para que a gente ao longo do ano também possa ter essa memória, né? Ter essa lembrança de que é importante falar da saúde mental, cuidar, se olhar, não só para o físico, mas olhar principalmente aquelas questões internas que a gente não consegue tocar, né? Não consigo ver meu problema mental, não consigo tocar na enfermidade, mas precisa ser cuidado. Perfeito. Você é muito mais forte do que qualquer problema. Eu sempre digo, nenhum paciente é o transtorno, porque você tem uma vida além. Então tem muito mais coisa. Não deixe de buscar ajuda. Falar é muito importante, porque quando a gente fala, a gente libera. Até porque eu não consigo tratar o que eu não conheço. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês e é muito importante. Parece uma coisa assim, é porque o Setembro Amarelo falar cura. Porque quando você fala, você abre espaço para o tratamento. Então, assim, isso é muito importante. E o Setembro Amarelo é uma campanha recente aqui no Brasil pra gente, né? É uma campanha bem recente. Mas o importante mesmo, como a mensagem para vocês é: a vida vale a pena ser vivida. E eu defendo isso muito. Eu sou muito a favor da vida. E aqui, para isso, nós estamos aqui também, né? Para defender a vida, falar que é importante você viver. Sua vida é importante, é um dom de Deus, né? A sua vida é um dom de Deus, é um presente. Por isso nós estamos aqui, precisamos ser desembrulhados, precisamos viver, celebrar as ocasiões, as oportunidades. E você de casa, obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia, por ficar aqui, né? Dando o seu tempo também, porque o tempo da pessoa é precioso, né? Sim. O tempo é sagrado. Então, você dedicou seu tempo para ouvir esse podcast, para assistir esse podcast. Então, que a nossa imensa gratidão também. Rose, obrigada também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, né? Por estar aqui contribuindo para tantas pessoas que irão assistir, que irão ouvir esse nosso podcast. Eu agradeço o convite. E digo, estou à disposição. Gostei muito de participar. Eu sempre falo, precisamos ter espaço para levar informação. Porque, de repente, uma pessoa até que ela não saiba que ela tem esses sintomas, escutando nas plataformas ou vendo no YouTube, ela vai dizer, opa, eu posso apresentar isso daqui, então eu vou buscar ajuda. Então, é muito importante. Ações como essas. Obrigada, Rose, mais uma vez. E você de casa, curte aí o nosso vídeo, viu? Deixa o like, compartilha. Você com certeza deve conhecer alguém que precisa ouvir essa temática, entender um pouco mais também da sua saúde mental. Então, obrigada pela companhia e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada técnica, né? O César, a Eliana, sempre conosco, dando todo esse suporte, né? Se não fosse eles, nós estaríamos aqui também nessa transmissão. Tchau, tchau.